Não escuto, não escuto. Não escuto, não escuto. Eu falei agora. Não. Professor, a única pessoa que chegou na aula. Ai, não vai tentar aqui. Nossa, a tia da batata vai me responder agora. Maiara, você escuta assim? Agora sim. Agora sim. Antes você não estava escutando. Não. Deixa eu ver se aqui eu consigo modificar alguma coisa. Tá. Eu vou deixar assim, porque não vou ver ninguém. Bom, acho que é o meu microfone, então. Tá me escutando assim, agora? Tá um som bom ou tá baixinho? Tá bom. Tá bom, né? Ah, que legal. Que bom que você está aqui na sala para mim não fazer a aula sozinho, né? Eu tô presente, não tem problema. Tá presente, né? Posso te pedir uma gentileza? Pode. Adiciona a sua câmera aí para a gente registrar a nossa presença em sala de aula. Pronto. Aqui, tirar uma fotinha aqui. Estamos ao vivo, né? Vou passar aqui Pronto. para a turma, né? Que eles querem sempre que a gente registre aqui, que a gente está na sala de aula. Uhum. E aí, como que tá esse confinamento? Tá difícil ainda, mas pra estudar, vou te falar, viu? A aula EAD não é comigo. Vai passar, já tá acabando, né? Nossa, graças a Deus. Vamos lá então. Daqui a pouco eu acho que o pessoal vai entrando aí, conforme, né, vai chegando das atividades, né? Principalmente da área de logística. Quem trabalha na área de logística não parou, né? Tem Pois é. bastante aluno aí Eu que está também não parei, trabalhando eu a mil, continuo trabalhando. né? O pessoal que está entrando, ó, o Luiz está entrando aí. Luiz, está escutando bem, Luiz? Daqui a pouco ele vai acessando. Então vamos lá. Eu vou fazer Senhor, o- desculpe incomodar aí o senhor. Boa noite, é o Luiz. Está baixo, viu? Novamente, está muito baixo escutar o senhor. abaixo, Luiz. Mas ó, aqui eu tô no meu maior volume, viu? Vou ver se eu consigo aumentar mais, mas eu acredito. Ah, tá. Eu não usei pra nada, seu pano. Mas eu não usei pra nada. Vamos lá, né?
Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui, né? Só para reforçar, a nossa aula está sendo gravada, tá? Então, mesmo que a gente tenha alguma intercorrência durante a transmissão, por causa do sinal de internet, ou de repente até por causa do volume, até, tá? Depois eu vou postar a aula gravada no AVA e aí fica disponível para vocês, né? Poder ver, rever, o quanto for necessário, tá? Hoje é o nosso 7º encontro, né? Seria, né, unidade 2, sessão 3, tá? O nosso 7º encontro, mas eu vou aproveitar, né, para a gente recapitular, né, o nosso encontro 6, que foi a aula gravada, e já também emendar no tema da aula 7, tá? No nosso encontro 6, né, o tema era recursos administrativos e judiciais, né, sendo aplicado aos processos licitatórios. Então vamos lembrar, o que é a licitação, né? É um processo administrativo no qual é identificado, né, uma necessidade por parte dos órgãos governamentais, no qual ele vai precisar, né, fazer a aquisição de produtos, serviços, né, empreitadas, grandes obras, e tem que ser feito através da licitação. Né? O processo licitatório ele tem algumas modalidades, né, de possibilidade de licitação, né? Pode ser por convite, melhor preço, né? Por pregão, né? Entre outros. E isso é um processo administrativo, né? Como a gente já veio falando ao longo do tempo. Todo esse processo, né, administrativo da licitação, ele é baseado, né, através de uma lei que está na nossa Constituição Federal, que é a Lei 8.663/93, e ela que vai determinar tudo o que pode e o que não pode dentro de um processo, né, de licitação, tá? E os recursos administrativos e judiciais está previsto também, né, de acordo com a lei. O que seriam, então, os recursos administrativos e judiciais? Né? Então, nada mais é do que, né, um questionamento, né, referente ao resultado de um processo de licitação. Tá? Então, à medida com que algum participante da licitação ele acaba não concordando, né, com o resultado, ele pode estar fazendo seus questionamentos. Tá? Então, a legislação, né, a Lei 8.666, ela teve aqui, né, uma inserção dentro da nossa Constituição, né, de um processo administrativo específico para que o poder público, né, selecione melhor a melhor proposta e a contratante, né, além de se estabelecer penalidades administrativas e penais para situações, né, de desobediência. Desobediência de quê? De todo rito, de todo processo, né, administrativo da licitação. Tá? Então, para que vocês conheçam alguns, né, dos doutrinadores, né, algumas dessas práticas, alguns doutrinadores, eles estabeleceram que na lei, né, número 9.784 de 99, né, é a Lei de Processo Administrativo da União, e ela diz que tem, né, nos seus dispositivos alguns aspectos que são plenamente aplicáveis à licitação, né? Entre eles, alguns aqui que a gente vai comentar, né? Então, ó, atuação conforme a lei e o direito, né? Atuação segundo padrões éticos de probidade e decoro de boa-fé, né? Então, o que é padrões éticos? É aquilo que não vai, né, rasgar, interferir, né, denegrir, né, aquilo que o bem comum, o senso comum daquela região, né, entende como correto, né? No sentido de probidade. O que é a probidade? É você administrar, né, bem os recursos públicos, né, que é para um bem comum, né? O decoro é bem-fé. O decoro é você trabalhar de acordo com as regras, né, com os procedimentos, com as normas, né? Atendimento a fins de interesse geral, tá? Divulgação oficial dos atos administrativos. Então, todo ato administrativo ele tem que ser transparente, divulgado. Observância das formalidades essenciais, visando a garantia dos administradores, né, daquilo que está sendo administrado.
interpretação de uma norma administrativa para melhor atendimento do interesse público. Então, sempre vai estar sendo verificado, né, vai ser buscado algo que seja melhor para o bem comum, tá? Tratamento das partes com respeito e urbanidade pelas autoridades e pelos servidores públicos, né? Então, tem que ter, né, volta aqui a questão do decoro também, né? Publicidade dos atos processuais, né, consciência dos interessados. Então, tudo que for correr dentro do rito, né, processual tem que ser, né, divulgado e principalmente informado às partes, né, a reclamante, a reclamada, né, todos tem que estar sendo informado, né. Tem que estar sendo assegurado o direito de peticionar e de fazer a apresentação de documentos antes de toda e qualquer decisão no recurso, né, dentro de um processo licitatório. Lógico que para isso vão existir os momentos adequados, né, para se peticionar um requerimento, para se colocar as provas, né, tem todo um prazo específico para isso, né, não pode ser também em qualquer momento, mas tem que ser garantido esse direito, tá? Entretanto, né, a aplicação da lei de licitação, ela tem uma abrangência nacional em relação às licitações promovidas pela União, né, quer dizer, que é pelo governo federal, pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. Enquanto que a lei, né, 9.784, né, que é a que vai reger aqui a questão dos recursos, né, ela regula o processo administrativo no âmbito da União, não se aplicando aos demais entes federados, né? Portanto, né, essa lei ela é uma aplicação subsidiária das leis de citações. Então, ela veio para complementar, para dar um ajuste, né, uma ajudadinha aí. Porém, ela é única e exclusivamente de cunho federal, tá? Os outros entes da federação, eles podem até se basear nela, tá? Mas a obrigação é das áreas federais de estar utilizando essa lei. A aplicação da lei subsidiária, né, a lei principal, é possível quando aquela possui lacunas e que podem ser supridas, né, por esta, né? Então, quando a lei de licitação deixa alguma brecha, pode ser utilizada a outra lei, tá? No caso em concreto, né, se a lei de licitações, a lei principal, for omissa em alguma situação, né, a lei 9.784, né, que é a lei subsidiária, ela pode ser utilizada para suprir essa lacuna. Então, é uma para complementar a outra, tá? A Constituição também assegura a todos um processo judicial ou administrativo, né, o contraditório e a ampla defesa, como os meios e recursos, né, que os entes que têm, né, que são partícipes desse processo, né, ou seja, que são inerentes a eles, né, conforme está descrito no artigo 5º, né, do inciso aqui na nossa Constituição. Então, a gente escuta bastante, né, que a gente tem, né, como pessoa física, o direito de amplo de requerer defesa, de se pronunciar, né, e isso também vale também para os processos administrativos de licitação. Então, aqueles que têm, né, que participam do processo de licitação, né, eles têm a possibilidade de impetrar recursos de forma administrativa e, não se satisfazendo com esse resultado, ingressar com uma ação judicial, né? Então, pode se questionar administrativamente, não gostou do resultado, não concordou, né? Acredita que tem as provas suficientes que vão barrar o processo, ele entra com uma medida judicial. Então, isso vai garantir o seu amplo direito de defesa, né, e de questionamento. Em todo o curso, né, do procedimento licitatório, então é possível contestar o andamento do processo, tá? Quando falamos dos recursos no processo de licitação, este parte do princípio de que, após proferidas as decisões pela administração pública,
surgem situações de inconformismo dos licitantes. E pretendendo estes uma revisão dessas decisões, fazem-se uso de um instrumento denominado recurso, né? Então, o nosso recurso entrando aqui, toda vez que eu quero, né, utilizar o meu direito de questionamento, eu vou entrar com um recurso para demonstrar sua insatisfação, pleiteando, né, com um pedido para nova apreciação da situação do objeto. Por enquanto aqui, tranquilo, gente? Sim. Sim, Então, ó, temos, tranquilo. portanto, a descrição, né, de alguns Tranquilo, conceitos professor. para recurso. O que foi, Luiz? Alguma pergunta? Não, é o Cristiano, tranquilo. Ô, Cristiano, seja bem-vindo. Obrigado, professor. Então, ó, nós temos aqui, então, algumas descrições, né, de alguns conceitos de recurso, né? Então, meio através do qual, por imposição da lei ou provocação do interessado, promove-se um novo pronunciamento dos órgãos competentes, né, sobre os incidentes do processo ou sobre o objeto de litígio. Ou ainda, uma aplicação que tem por objetivo a reforma de decisões a um meio para que seja reparada uma injustiça, né? Então, normalmente o recurso, né, é justamente para questionar uma decisão que se entende incorreta, né, que está prejudicando uma parte, que está te privando de algum direito. Tá? Espécies de recursos licitatórios administrativos, né? Então, que tipos de recursos que nós vamos ter, né? Quais são as modalidades, né? Possibilidade do questionamento dos atos praticados ao longo do processo da melhor proposta para o contrato da administração pública. Também está determinada na lei de licitação, né? Então, essa lei, ela estabelece 3 espécies de recursos administrativos, assegurando, assim, o direito de petição, disponibilizando instrumentos aos licitantes e à coletividade para o controle de legalidade, legitimidade de um processo, né, licitatório. Lembrando, né, que nós temos alguns princípios que norteiam, né, o processo de licitação, e toda vez que esses princípios não forem obedecidos, né, é motivo, né, de serem questionados, de ter, né, o processo de recurso aqui de reclamação dentro processo de licitação. Fora os princípios, né, tem as regras, né, com relação às informações, à qualidade, ao objeto, aquilo que está sendo licitado, né, que tem que estar sendo, né, atendido, né, a sua capacidade financeira, econômica, entre outros. Tá? Então, no artigo 109 da Lei de Licitações, ele vai elencar os recursos administrativos, né, que é possível se utilizar. Então, aqui, o primeiro recurso é o hierárquico, tá? Depois nós temos a representação quando não couber mais o recurso hierárquico. E, por último, o pedido de reconsideração. Os recursos administrativos, eles também têm o respaldo do princípio da pluralidade de instâncias, né, em que a administração pública é permitida uma revisão de seus atos. Então, quando ela tem um ato, né, uma decisão que não está correta, ou é inconveniente, ilegal, inoportuno, né, então nós temos diversas instâncias, assim como o nosso poder judiciário, né, que nós temos a primeira instância, segunda instância, terceira instância, até chegar no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, dentro do processo administrativo, né, de licitação, nós temos algumas instâncias em que pode ser recorrido, podendo chegar até a instância judiciária, inclusive. Tá? Impugnação ao edital, né? Então, o que é impugnar? Né? É cancelar, finalizar, né, aquele processo de licitação. Tá? Então, mesmo não estando elencado como recurso administrativo possível na lei de licitação, a impugnação é um instrumento para assegurar a legitimidade do procedimento administrativo. Né? Deve-se ter a ideia de que a análise de um edital não pode ser efetuada às pressas. Pelo contrário, a leitura deve ser feita com calma e termos, né, de prestar atenção em tudo que ali for solicitado ao licitante. Então,
todos os detalhes são importantes, tá? Então, até passei essa semana, né, Maiara, marquei você lá no Facebook, pedi para marcar os colegas aí que tinham também, né, o pessoal que me tem, um vídeo de uma deputada falando de uma licitação que eles estavam pedindo a impugnação, né, questionando todo aquele processo, que ela estava, né, comprometida, né, então é mais uma fase desse processo. Alguém? Não, eu comentei sobre o vídeo que você me marcou. Eu compartilhei com o pessoal. Eu vi. Então, ele vem, né, calhou de eu ver esse vídeo bem alinhadinho aqui com o nosso conteúdo, né? Eu falei, muito legal, né? Interessante a gente estar verificando aqui. Às vezes a gente só fica ali no besterol do Facebook, mas de vez em quando cai algumas coisas que presta, né? Verdade. Vamos adiante. Então, faz-se necessário uma atenção desde o corpo do edital, né, com seus anexos, na tentativa de verificar inconsistência entre eles, né? Então, se tiver incongruência, ou uma parte do edital contradizer outra parte, né, algo que impossibilite que seja feito, né, ou que seja comprovado que tem um direcionamento, né, são tudo motivos aí para a gente, né, tá fazendo uma impugnação, né, encerrando esse processo. Uma vez identificadas as falhas ou possíveis incoerências, né, terá o futuro participante ou qualquer pessoa, né, como estipula a lei, não precisa simplesmente os participantes, qualquer outro que identifique também pode, né, determinando um prazo, né, dentro do prazo legal, solicitar, né, a impugnação, né, fazer o exercício dos seus direitos, tá? Pode-se citar também algumas situações contidas, muitas vezes na lei de licitação, como na Constituição Federal, que podem ter indício de direcionamento, né? Então, primeiro, verificar a regra, né, do artigo 3º, no seu parágrafo 1º do inciso I, né, da lei de licitação, que veda preferências ou distinções em razão de naturalidade de naturalidade de sede de domicílio, ou seja, eu quero fazer a licitação e quero que meu amigo ganhe, né? Isso daí está extremamente vedado na Constituição, né? Tem que ganhar aquele que for, né, melhor para o senso comum, aquele que tiver as melhores condições de ofertar, né, o melhor serviço, o melhor produto, né, que vai atender aqui a nossa demanda, tá? Temos que verificar também no artigo 7º, no inciso I, no parágrafo 5º, né, da lei de licitação, que ele vai vedar a realização de licitações com objetivos sem similares, né? Então, objetivos não, com objetos sem similares. Então, não é possível, né, que a lei ela veda ou dificulta bastante que seja feita uma aquisição de algum produto, de algum serviço que não tenha um substitutivo, né? Que não tenha um produto substituto, que seja um similar, um comparativo. Por quê? Né? Numa eventual necessidade, né, você fica vinculado obrigatório, né, com uma única empresa, né? Então, isso não é aquilo que se espera, né? Porque quanto mais concorrência tiver, melhor será os resultados para o bem comum, tá? Também verificar a regra do artigo 15, né, no seu parágrafo 7º, no inciso I, né, da lei, que veda a indicação de marca do objeto, né? Então, não pode indicar uma preferência, né? Eu quero comprar tênis para as escolas que seja da marca, né, X, né? Ah, mas e a marca Y? É tão boa quanto? Não, quero só da marca X. Aí já inviabiliza o processo, tá? Realizar uma comparação criteriosa, ponto a ponto do edital, com as características ou especificações dos seus próprios produtos e serviços, né? E aqueles de outras empresas do mercado no qual tem atuação. É importante, né, sempre existir produtos substitutos similares que vão atender a uma necessidade, porque numa eventual, né, falta, né, uma eventual
incapacidade de entrega de determinado produto aí por um fornecedor, né? Qual será a saída? Será que o mercado não consegue atender? Né? Então, é sempre bom estar sendo atendido, né, esses requisitos, para que não haja impugnação, para que não haja direcionamento, né, não seja quebrado, assim, os princípios que vão nortear o processo licitatório. Tá? Estão legitimados para promover a impugnação ao edital qualquer cidadão, assim como a partir da publicidade do extrato do edital, né, ou do convite. Essa possibilidade tem como prerrogativa garantir o tratamento isonômico da administração em sua atuação, ou seja, garantir que todos tenham, né, o mesmo direito, que seja transparente, que não tenha uma preferência. A diferença, né, que encontramos para a impugnação ao edital pelo cidadão e pelos licitantes, né, que o cidadão não obrigatoriamente está participando ali da licitação, né? Está no prazo para ele executar, para ele estar fazendo, né, essa solicitação. Tá? Então, o cidadão comum, ele tem até 5 dias úteis antes da abertura das propostas. Então, dentro do prazo que for fazer... Professor, tem gente com o microfone ligado. Vamos ver. Pessoal, tá com o microfoninho ligado aí, por gentileza. Está escutando o som ambiente. Deixa eu identificar. Senhor, boa noite, desculpa, não sei se você está me escutando. Agora vai ser o senhor. Tá? Eu vou pegar a aula gravada, não estou conseguindo escutar o senhor mais nada. Eu estou acompanhando aí o que o senhor está falando, os slides que o senhor está mostrando, mas não consigo escutar o senhor, ok? Sem problema, Luiz. Depois, dentro da aula gravada, fica melhor lá para você verificar. Vamos voltar, então, aqui. Meu Deus, o microfone, mano. O microfone não desligou. Eunice, eu fechei aqui seu microfone para a gente não escutar o seu som ambiente, tá? Mas se você quiser fazer alguma pergunta em algum momento, é só você ativar aí o microfone que você consegue perguntar, tudo bem? Vamos lá, então, estávamos falando, né, então, que o cidadão comum ele tem um prazo de até 5 dias úteis antes da abertura das propostas. Se ele perder esse prazo, né, ele for com 4 dias úteis, por exemplo, já não tem condição dessa proposta ser admitida. O licitante, né, que são aqueles participantes do processo de licitação, eles têm até 2 dias úteis antes da abertura da proposta para questionamento. O cidadão comum ele só tem até 5 dias úteis e o licitante tem até 2 dias úteis. Mas só é questão de prazo. Professor, o áudio da Eunice está ligado de novo, não dá para ouvir nada que o senhor fala. Agora sim. Ok, desativei aqui. Vamos voltar. Então, a partir do recebimento, né, das impugnações, né, dos pedidos de impugnação do edital, esse recurso ele tem um efeito sobre o processo licitatório. Primeiro,
Quando o recurso é do cidadão, esse tem um efeito suspensivo. Então, ele vai suspender o processo de licitação até se averiguar aquilo que está sendo, né, questionado. Quando o recurso for formulado pelo licitante, ele não faz, né, ele não tem esse efeito suspensivo, tá? Ele vai continuar dentro do procedimento de licitação, vai continuar sendo averiguado e se lá na frente identificar, né, que aquilo que foi questionado está correto, é feita a impugnação e o cancelamento do processo de licitação, tá? O prazo da administração pública para fazer o julgamento e dar a resposta referente à impugnação do processo, né, para o cidadão comum é de até 3 dias úteis, né, a contar do recebimento. O efeito suspensivo ele traz para a administração, né, pública a possibilidade de reavaliar situações contidas no edital, né, evitando assim prejuízos às partes envolvidas. Mas sempre lembrando, né, o efeito suspensivo é somente quando o cidadão comum fizer, né, o questionamento. Tá? Havendo o efeito suspensivo, não se dá andamento ao processo até que se resolva a questão controvertida. Lembre-se que, durante a suspensão, não há contagem de qualquer prazo. Então, suspendeu e estagnou, tá parado. Tá? E aí, né, lembrando que o prazo de resposta são 3 dias úteis. Né? Então, tem que ser averiguado dentro de um processo célere, né? Tem que ser rápido. Né? Então, aqui, ó, suspensão do processo licitatório, ele deve ser comunicada a todos os interessados, não sendo acatada a impugnação ao edital, deverá ser publicada a designação de nova data para apresentação das propostas. Tá? Sendo acatada a impugnação, diante da alteração do edital, deverá ser reaberto um novo prazo. Tá? Então, o que vai acontecer, né? Tem, né, 2 caminhos a ser seguido aqui. Né? Então, uma vez acatada a impugnação do edital, tem que ser publicada a designação de uma nova data de apresentação de propostas, ou seja, um novo processo. Tá? Sendo acatada, então, a impugnação, diante da alteração, né, do edital, vai ser reaberto, então, um novo prazo. Então, cria-se um novo prazo para isso. Tá? A impugnação ao edital na modalidade de pregão possui prazos diferenciados, sendo esses de 2 dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. Né? Então, a modalidade de pregão ele tem um tratamento, ele tem um rito diferenciado, principalmente com relação ao prazo. Né? Para todas as manifestações acerca desse ato convocatório, seja pedido de esclarecimentos, seja impugnação ao edital, tendo este prazo comum para o cidadão comum e para o licitante. Né? É oferecida a impugnação, né? O pregoeiro tem o prazo de 24 horas, né, para decidir sobre a petição impugnatória. Então, uma vez que dentro da modalidade de pregão foi estabelecido lá o processo, né, de pedido de impugnação, né, tem que ser feito, né, a tomada de decisão em até 24 horas. Tá? Os doutrinadores, né, ou seja, os pensadores, aquelas pessoas que escrevem, né, e ditam os ritos, né, com relação aqui às regras de licitação, eles têm entendido que a perda do direito de impugnar o edital após o prazo legal está restrito ao plano administrativo. Né? Então, somente a parte administrativa. Restando aos interessados ou ao licitante, né, se evidenciada a ilegalidade do instrumento convocatório, ou seja, da edital, a discussão de sua impugnação. Pode-se encontrar amparo no Poder Judiciário, né, que é o nosso segundo caminho. Né, uma vez que dentro do processo hierárquico, se não for atendido ou o retorno não for aquilo que se desejava, que se almejava, né, a gente pode seguir o segundo caminho, que é o Poder Judiciário, né, através de interposição de um mandato de segurança, né, não havendo a caducidade do direito em razão do prazo, ou seja, você não tem um tempo ali para caducar o seu pedido, né? Você achou que está incorreto, né? Você tem o direito de impetrar ali com um pedido de interposição através de um mandato de segurança, tá? Os recursos hierárquicos, né? Esta espécie de recurso administrativo em licitações
está previsto no nosso artigo 109, né, da Lei de Licitações, sendo o recurso admitido em diversas etapas do processo de licitação, né? Então, aqui, na fase de habilitação ou inabilitação, né, que é quando as empresas vão se candidatar e apresentar a documentação, anulação ou revogação das licitações, né? Na fase de julgamento das propostas, quando, uma vez que já foi, né, habilitada a empresa, e eles levam as propostas e aí vão se verificar qual que é a melhor proposta, né? Essa fase ela pode, né, também ser questionada. Alteração ou cancelamento de inscrição em registro cadastral, rescisão contratual, né? Então, se decidem cancelar, né, o processo de licitação ou romper um contrato, né, pode ser também feito o recurso, né? A aplicação de penalidades de advertência, suspensão temporária ou até multa, né? Então, normalmente, quando o participante, né, o partícipe da licitação que ganhou, e aí, né, a entidade, né, o órgão governamental entende que não estão sendo cumpridas, né, eles vão lá e eles vão aplicar advertência, suspensão, multa, né, e ele também pode impetrar o recurso para estar questionando, né, essas penalidades, tá? É necessário observar que alguns requisitos básicos, né, para que se assegure o regular processamento do recurso, né? Então, o que tem que ser feito? Quais são esses requisitos, né? Então, primeiro, é uma formalização por escrito, né? Então, não adianta você identificar algo errado e ficar reclamando, você tem que formalizar. Para fazer isso, né, normalmente é através de uma petição, né? Você tem que ter uma fundamentação legal. O seu questionamento ele tem que estar amparado, né, através de evidência, tá? Tem que fazer o pedido de uma nova decisão, né? Então, olha como é importante o ato da formalização. Se você não fizer a sua formalização e deixar claro aquilo que você está querendo, né, de apontar aquilo que está de errado e o seu desejo de uma nova decisão, né, já entra, né, em processo de não aceitação, né, porque não vai estar sendo claro, né, e comprovação do alegado mediante junta de documentos que vão comprovar aquilo que você está requerendo, né, aquilo que você está questionando. Então, por exemplo, é muito comum dentro de um processo de licitação, né, então, feito alguns pedidos de certidões. Então, tem um prazo, né? Eu quero uma certidão de que a empresa não está em processo de falência, né? E essa certidão ela pode ser tirada com um prazo de até 60 dias antes da licitação. Tá? Significa que se você pedir uma certidão, né, antes do processo licitatório de até 60 dias antes, ela está ok. Agora, se você apresentar, né, essa certidão que ela foi solicitada, né, 70 dias antes, 61 dias antes, né, e um dos concorrentes verificou esse detalhe, né, porque todos os documentos apresentados eles têm que estar transparentes, né, de fácil acesso para todos. Se algum concorrente identifica que a documentação entregue ela está em desacordo com o que está formalizado no edital, né, ele vai questionar e vai ter que comprovar, vai pegar lá a parte do edital que vai descrever as regras, né, falar com relação ao prazo permitido e vai anexar lá a certidão, está fora aqui do edital, para que seja feito o recurso. Então, muitos, né, recursos são feitos através desses mínimos detalhes, né, e aí tem que ser feito comprovação, não só desse exemplo, mas de qualquer outro que possa se imaginar. Tudo bem? O processo, né, de processamento, né? Então, foi feito lá o pedido, né, de interposição, né? Está fazendo um questionamento do processo de licitação, como que vai processar isso, né? Então, para que esse recurso, né,
seja recebido, né, além dos requisitos básicos de escrito, né, que tem que estar peticionado, tem que ter prova, né, tem que estar descrito ali aquilo que você deseja, aquilo que está errado, qual o resultado que você almeja, né, ele tem que ser endereçado à autoridade superior, então dentro de um procedimento hierárquico, né, que vai, né, que fará o denominado juízo, né, de admissibilidade, ou seja, ele vai identificar se está correto ou não o seu pedido, né, se esse recurso ele é justo ou não, tá? Então, o juízo de admissibilidade parte do princípio da análise da validade desse recurso, né, da observação do que se contém as condições para que seja processado ou não. Então, né, esse agente, né, que vai fazer essa análise, né, ele vai checar lá o que prega o edital, vai checar as provas, vai ver se é procedente ou não para dar andamento nesse recurso. Tá? O recurso administrativo ele vai ser apreciado na sua admissibilidade, né, pelos pressupostos, né, descritos aqui a seguir. Então, o que é necessário, né, para que ele siga adiante? Então, primeiro, né, deve haver um ato decisório entre os elencados no inciso 1º do artigo, né, da lei de licitação, ou seja, né, aquele que recepcionou, né, o processo do recurso, ele vai estar tomando uma decisão se é admissível ou não. Segundo, né, tem a demonstração do interesse processual, ou seja, a demonstração da lesividade, né, do interesse do recorrente. Então, uma vez que foi comprovado que alguém está sendo prejudicado dentro desse processo de licitação, né, o processo segue adiante. Legitimidade, né, para interposição, ou seja, tem que ser um pedido legítimo, justo, que esteja dentro das regras. Tá? A questão da tempestividade, que é o tempo, né? O recurso ele tem que ter sido interposto dentro do prazo de 5 dias úteis para as modalidades de concorrência, tomada de preços, né? Concurso e leilão, e 2 dias úteis para convites, né? De acordo com o artigo 109. Então, é dentro daquelas regras que estão estabelecidas, né? Dentro da nossa Constituição, tá? A contagem do prazo, né, para a interposição do recurso, ela vai iniciar a partir da intimação da decisão, né, ou da lavratura da ata pela comissão. Né? Então, o que quer dizer isso daí? Né? Então, vamos lá. A partir da intimação da decisão, uma vez que a decisão foi tomada, né, as pessoas, né, os pares, aqueles que se fazem direito, né, de que aquele que ganhou, aquele que perdeu, aquele que está questionando, né, sejam notificados, identificados ali, tá? Ou através da lavratura da ata, ou seja, da publicação, né, de que ela esteja sancionada, publicada e amplamente divulgada, tá? Então, obviamente, é necessário, né, que a ciência dos interessados, que deve ser confirmada mediante a assinatura destes na ata, né? Então, tem-se ainda que, na contagem do prazo, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento. Tá? De acordo, então, com o Bruno, né, que é um dos pesquisadores utilizados aqui para a gente estar falando sobre o nosso tema, diferente do processo judicial, no recurso administrativo é possível alegar em instância superior que não foi erguido no início, né? Então, eu posso, de repente, questionar outras coisas que no início eu não tinha falado numa instância maior, posso pedir, né, eu posso reexaminar a matéria de fato, posso produzir novas provas, né, porque aquilo que se busca, né, uma possibilidade de reexame, é a preservação da legalidade. Então, eu posso buscar, né, novas formas de provar aquilo que eu estou questionando, desde que isso seja o justo e o correto, tá? Porque eu também não posso, né, fazer um questionamento com base em leviandade, né, porque eu vou ter, né, as consequências desse ato que não está dentro do processo, né, legal, dentro daquilo que se diz ético, moral, dentro do processo. Tudo bem?
Então, também é importante relembrar, né, que no período legal de interposição do recurso, né, seja efetivo o funcionamento de órgão que está promovendo a licitação, sendo assegurado ao interessado acesso aos autos, né? Então, tudo tem que ser transparente. Se não foram atendidos os requisitos de admissibilidade, né, do qual a gente vem falando, né, aquilo que está sendo requisitado, se não for admitido, né, cabe a uma autoridade indeferir imediatamente o recurso, né? Então, com essa decisão, o processo de licitação ele vai prosseguir. Então, se não for admissível, se não tiver dentro das regras, das conformidades do pedido, né? Se não for feita a petição, se não foi feita a indicação das provas daquilo que está lesando, né, as outras partes, né? Se isso não for comprovado, né, a licitação segue normalmente. Se a autoridade competente admitir o recurso e aceitá-lo, recebê-lo, né, ele será processado e deverá ser aberto um prazo para manifestação dos demais interessados. Então, se o recurso ele for aceito, né, então todas as partes serão informadas e terão que se manifestar dentro de um processo, tá? Ou seja, né, então os demais licitantes têm um prazo estabelecido para que se manifestem com relação ao recurso, né, para impugnação de razão de recurso, né, sendo este um prazo de 5 dias úteis, né, exceção feita na modalidade convite, que o prazo é de 2 dias úteis. Né. A não observação da abertura deste prazo para a impugnação das razões, né, ou seja, impugnação do recurso, né, para os demais licitantes, acarretará a nulidade do procedimento. Então, se as partes não entregarem, né, os documentos, né, ou seja, se o reclamante não entregar a comprovação dos documentos, ou aquele que está sendo questionado não comprovar a sua idoneidade que está correto, né, isso vai direcionar. Se quem questionou não comprova aquilo que está errado, é impugnado, né, o seu questionamento. Né? Se aquele que está sendo questionado, que está lesando, né, os demais, não comprovar que foi feito o procedimento correto, né, segue adiante a reclamação e, né, ocorre o procedimento de nulidade aí do processo de licitação. Tá? Então, após o procedimento, o recurso será remetido à comissão de licitação, né, que terá um prazo de 5 dias para se manifestar, revendo ou mantendo a decisão acatada no recurso. Então, teve uma decisão, né, sobre o recurso, ainda vai para uma outra comissão, justamente para quê? Para assegurar o seu amplo direito de defesa, né, o seu amplo direito de reclamar e de comprovar a sua inocência dentro do processo, né, vamos colocar assim, né, que os procedimentos foram corretos, ou de você comprovar, né, efetivamente que alguém estava sendo lesado. Mantendo-se a decisão da comissão de licitações, o recurso será remetido para apreciação da autoridade superior. Né? Todas as decisões devem ser motivadas, né, justificadas, já que este requisito básico de todo ato administrativo, e se não tiver presente, a decisão poderá ser invalidada. Né? Então, a autoridade superior terá o prazo de 5 dias úteis para proferir a decisão. Então, quando chega na autoridade superior, vai ser feito mais uma vez uma rechecagem de todas as comprovações, né, de todos os procedimentos, e, né, ele tem um prazo de até 5 dias para ratificar, né, a decisão tomada nas instâncias, né, inferiores. Tá? Após a decisão da comissão de licitação ou da autoridade superior, existe a necessidade da publicidade dessas decisões. Então, a intimação da decisão do recurso está estabelecida em lei, havendo necessidade da publicação na imprensa oficial. Então, seja qual for o resultado, né, ele tem que sair no Diário Oficial, para atender, né, o princípio da transparência, de que seja público, né, que todos tenham acesso à informação. Tranquilos por enquanto? Tudo bem? Sim. Tudo certo.
Então, legal, vamos adiante. Então, essa daí foi o repasse, né, da nossa aula tema 6. Tá? Então, agora a gente vai entrar na nossa aula de hoje, né? Então, que é nada mais é do que uma continuação, né, aqui do processo. Então, nós vamos entrar agora nas etapas, né, dos processos licitatórios. Aqui, cadê? Pau. Né? Então, ó, os efeitos e consequências dos recursos na licitação. Né? Então, uma vez que a gente impetrou, né, e colocou os recursos para garantir os nossos amplos direitos, né, o que vai acontecer? Né? Quais são os efeitos disso, né, dentro da licitação e dentro do âmbito, né, administrativo? Tá? Então, como regra, os efeitos dos recursos administrativos licitatórios são devolutivos ou suspensivos. Né? Então, nós temos dois caminhos aqui. Tá? Segundo Bruno, né, o efeito devolutivo tem o efeito de devolver a matéria para apreciação sem interromper a continuidade do processo de licitação. Já o efeito suspensivo, ele tem o pressuposto de promover a interrupção do processo até que haja uma decisão final. Então, vamos lá. Efeito devolutivo, né? Ele segue, né? Ele devolve a matéria para apreciação sem interromper a continuidade. Então, eles vão questionar, eles vão verificar aquilo que está acontecendo, mas segue o processo. Tá? Já no efeito suspensivo, ele vai interromper o processo até que aconteça uma decisão. Mais uma vez, né, de acordo com os doutrinadores, né, o efeito dos recursos no processo licitatório são devolutivos, né, pois presume-se a legalidade dos atos executados pela administração pública. Né? Então, parte-se do pressuposto que tudo foi feito de acordo com as regras e com a lei, tá? A menos que se comprove o contrário. Né? Então, dentro da lei de licitação, né, prevê expressamente o efeito suspensivo aos recursos, né, há duas espécies de decisões que vão ocorrer durante esse processo. Né? Então, primeiro, quando a habilitação ou inabilitação do licitante, e segundo, relativo ao julgamento de propostas. Né? Então, a habilitação e inabilitação é logo no início do processo de licitação. Né? Então, depois que foi publicado o edital, depois que foi, né, as partes se interessaram e entregaram a documentação para se habilitar, né, e vai ser verificado isso, né, é uma fase, então, que pode ter o efeito suspensivo. Tá? Ou, né, relativo a um julgamento das propostas. Então, na fase de que for definido quem vai estar ganhando, né, a licitação, quem vai ter a preferência de assinatura de contrato, né, é uma outra fase que pode ter o efeito suspensivo. O administrador público pode, né, por discricionariedade, ou seja, por ação própria, por responsabilidade, pelas suas atribuições, tá? Atribuir um efeito suspensivo ao recurso, desde que o faça em ato devidamente motivado e buscando atender o interesse público. Né? Então, toda vez que a gente fala em interesse público aqui, esse servidor ele tem que identificar que essa suspensão do processo ele vai atender o bem maior, né? Que vai trazer um benefício maior para a coletividade. Tá? Então, ressaltamos que nos recursos que forem atribuídos, né, aos efeitos suspensivos, não correm os prazos de prescrição, né, e não haverá a possibilidade de utilização da via judicial para discutir quaisquer atos. Eis que não existe decisão que possa ter ferido o direito postulado. Tá? Não existe a constatação de lesão ou ameaça a direitos, né, enquanto não for proferida uma decisão. Então, né, qualquer parte ele só vai poder requerer um processo judicial, né, depois que tiver uma decisão tomada. Né? Antes disso, ele não pode entrar com um recurso judicial. Tá? Desistência dos recursos licitatórios, né, interpostos. Né? Então, a desistência dos recursos é plenamente possível desde que o litígio envolva somente interesses individuais,
disponíveis e não afete o interesse público, né, como uma ofensa à lei. Então, se eu vou reclamar, né, algo que eu me sinto lesado, né, e esse questionamento interferir para mim, ok, né, eu posso desistir, eu falar, não vale a pena, né, eu desisto, né, eu posso pedir o cancelamento. Agora, se eu questionei algo que vai lesar, né, toda a sociedade, toda uma gama de, né, um leque grande de participantes, né, aí eu já não posso retirar esse processo, né, eu não posso desistir do processo, tá? Então, ó, não existindo ilegalidade, cabe à autoridade acolher a desistência quanto ao recurso e determinar a continuidade do processo. Então, desde que seja algo que só vai interferir na empresa que estava entrando com recurso, não afetando os demais, e for legal, não tem problema, segue-se a vida normalmente dentro do processo de licitação. Tá? Então, aqui é importante, né, que esta desistência ela deve ser expressa, né? Então, eu não posso simplesmente desistir e falar, não quero mais e não vou seguir adiante. Não, eu tenho que formalizar, né? Essa desistência ela tem que ser formalizada, tá? Então, em se falando de recursos extemporâneos, né? Como regra, temos que transcorrido dentro do prazo legal, seu processamento ele vai ter, né? Vai estar inviabilizado e se nega a sua apreciação. As exceções sobre as observadas, né, são observadas no caso em que, em concreto, né, de forma clara, né, não são uma unanimidade para os doutrinadores, né, mais uma vez, doutrinadores são aqueles, né, os entendedores dentro do processo, ou na apreciação do judiciário, né. Entretanto, uma das exceções aceitas para o recebimento do recurso fora do prazo está na constatação de uma ilegalidade, né? Devendo, diante desta realidade, a administração pública verificar a ocorrência de vício ou se constatando a obrigação de anular o processo licitatório. Tá? Então, para tudo, né? Mesmo, né, dentro desses processos, dentro do rito administrativo, né, existem a possibilidade de exceção, né, mas tem que ser comprovado, tem que ter uma constatação daquilo que seja ilegal para estar sendo acatado fora do prazo regimental. Tá? Representação, né, que é uma outra modalidade. Esta é a espécie de recurso licitatório, está prevista também no artigo 109, né, da Lei de Licitação. A representação ela pode ser utilizada apenas nas situações em que não caber recursos administrativos, né, e referir-se à decisão relacionada ao objeto ou ao contrato da licitação. Né? Vamos lembrar o que é o objeto da licitação? Todos lembram o que é isso? Sim. Então, o objeto da licitação é aquilo que nós estamos querendo contratar, como produto, serviço, obra, né? Inclusive, foi um dos temas do nosso trabalho aí que vocês deveriam, né, que vocês entregaram na última semana, né? E fazer uma pesquisa sobre licitação, identificar o objeto, se os princípios estavam ok, né? Para a gente estar trabalhando sobre isso. Então, importante a gente sempre estar ligado aí nesses termos para a gente não se perder, né? Então, o objeto é aquilo que aquilo que está sendo licitado, aquilo que se deseja obter, né? Esse recurso ele tem então por objetivo, né, instrumentalizar o cidadão comum e o licitante na defesa dos seus interesses, né? Então é mais uma forma de fazer o seu direito, fazer valer o seu direito, né? A partir de posicionamento da administração pública ao infringir os princípios da impessoalidade, da moralidade, né, ao caracterizar o objeto da licitação. Então aqui esse recurso, né, ele tem o objetivo de que, a hora que foi comprovado, né, que
o gestor público ele está direcionando, né, a licitação, que ele está prejudicando os demais em favor de alguém que é do seu interesse comum, né? É imprescindível, né, que o edital de licitação e o contrato que segue como seu anexo obrigatório descrevam as condições exequíveis, né, e adequadas ao objeto da licitação, ou seja, tem que ser algo que seja possível, né, de várias empresas poderem concorrer, né, que não tenha alguma coisa que seja muito específica, né, para beneficiar determinado participante. De acordo com Bruno ainda, né, na hipótese de condições obscuras no atendimento, né, sendo um atendimento difícil, praticamente impossível, né, ou ainda de qualquer indício de direcionamento, resta a evidência da condição, né, para cabimento da representação. Então, a representação é o instrumento, né, de reclamação quando se tem um direcionamento, né, no processo da licitação através do seu objeto, tá? O processamento da representação ela ocorre da mesma forma que o recurso administrativo em processo, né, no processo licitatório, que foi objeto de estudo, né, que a gente já falou aqui anteriormente. Então, a representação também é direito assegurado a qualquer administrado, né, seja ele cidadão comum, licitante, associação de classes, entre outros. Então, não necessariamente, mais uma vez, só aqueles que estão participando do processo de licitação que podem entrar com a representação, né? Qualquer um que veja um processo que está fora da legalidade pode fazer, né, a sua representação. A interposição dessa representação, ela deve ocorrer num prazo de 5 dias úteis, a partir da decisão relativa ao objeto, né, que não caiba recurso hierárquico. E devem ser abertas visitas aos demais licitantes, né? Em regra, a representação é o recurso que deve ser recebido em efeito devolutivo, ou seja, ele não vai suspender o processo, né? Eles vão receber, né, a representação, vai ser feita a análise e o processo de licitação ele vai continuar seguindo, tá? Então, sendo deferida, né, essa representação, aí vai ser impugnado o processo de licitação e volta, né, às fases iniciais de publicidade, criação de um novo edital, ajuste, né, recebimento das propostas, análise e tudo mais como tem que ser. Outra forma de estar questionando, né, são os pedidos de reconsideração, tá? Então, ó, o cabimento de um pedido de reconsideração é restrito e cabível apenas contra o ato de ministros e secretários estaduais e municipais, quando aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade, né, para licitar ou contratar a administração. Então, aqui, quando alguma pessoa que não tem, né, que ela é inidônea, né, quando ela não tem reputação ilibada, quando ela tem algum problema jurídico, né, aí pode ser feito os pedidos de reconsideração. Mais uma vez, né, eles são feitos contra ministros, secretários estaduais, municipais, né, quando ele não tem a sua reputação ilibada, tá? Na declaração de inidoneidade, né, para licitar ou contratar com a administração pública, decorre da inexecução total ou parcial do contrato, tá? Então, pode ser que, né, seja cortado parcialmente ou totalmente, né, a contratação, né, expedida após o processo administrativo, que foi assegurada ampla defesa e contraditória, né, à empresa, né? Então, aqueles que tiveram amplo poder de defesa, de se mostrar, né, que eram idôneos, né, depois que comprovado que não tinha a questão da idoneidade, né, aí sim pode ser feito cancelamento total ou parcial. Então, o pedido de reconsideração ele deve ser direcionado à própria autoridade que proferiu a decisão, né? O prazo estabelecido para a interposição desse recurso é de 10 dias úteis a contar da intimação do ato, né, que aplica a punição de inidoneidade, né?
para que seja feita, né, uma nova licitação ou contratação pelo poder público, tá? O efeito desse recurso é apenas devolutivo, mais uma vez, ele não suspende o processo, né? Ele vai sendo verificado no transcorrer do processo da licitação, tratando-se de uma penalidade que é aplicada pelo ministro de Estado, secretário estadual ou municipal, que atinge uma personalidade jurídica específica a quem foi oportunizada, né, em um momento anterior, de manifestação de defesa e de contraditório. Tá? Então, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pela administração pública é uma penalidade. Então, quando é identificado que a pessoa não é idônea, né, ou a empresa não é idônea, né, isso daí é uma penalidade, significa que ela não poderá, né, entrar em outros processos licitatórios enquanto ela não reverter, né, essa situação. Os recursos judiciais, né, dentro do processo licitatório. Então, quando nós falamos, né, em assegurar os eventuais direitos violados, né, dentro de um processo, utilizando a esfera judicial, nós temos alguns instrumentos. Então, aqui, o mandato de segurança, né, utilizado para a correção do procedimento durante a sua realização. Nós temos a ação popular, né, e a ação civil pública, sendo que essas são utilizadas após o procedimento licitatório, né, para o deslinde da licitação. Então, depois que ocorreu aqui o processo de licitação, ela pode ter, né, sofrer uma ação popular, que aí é baseada em qualquer cidadão, né, ou uma ação civil pública, no qual aí já entra, né, uma ação, né, que normalmente encabeçada pelo Ministério Público. Tá? O mandato de segurança está previsto na Constituição, né, Federal, e no seu artigo 5º do inciso, né, em que nós vamos encontrar o seguinte, né? Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, né? Ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. Ainda sobre o mandato de segurança, a lei que disciplina, né, é a Lei 12.016 de 2009, né, e se a gente pensar bem, é uma lei nova, né, hoje nós estamos em 2020, tem 11 anos essa lei, né, então é uma lei que é até recente, né. Esse remédio constitucional, ele tem como principais características, né, então, é uma ação judicial de natureza civil e de rito sumário especial, né? Poderá ser repressivo ou preventivo, sujeito ativo, né? Impetrante ou quando o indivíduo titular do direito líquido e certo, né? Não amparado por habeas corpus ou habeas data, né? Então, o que é ser repressivo ou preventivo, né? Preventivo é para, né, identificar algo que pode acontecer de errado, então preventivamente você vai lá e entra lá com o mandato, né? O repressivo, né, que já é quando já tem uma decisão que precisa ser garantida, né? Então ele vem lá com uma ferramenta, né, com um remédio, né, de formato de repressão, tá? Sujeito passivo, né, que é o impetrado, né, é a autoridade pública ou no exercício da função pública, né, coatora, que pratica ato comissivo ou omissivo, né? Então aquele sujeito que fez vista grossa, né, de propósito ou não, né? Considera-se autoridade coautora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, né? Ressalta-se que equiparam-se às autoridades os representantes ou órgãos de partidos políticos e administradores de entidades autárquicas,
bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício das atribuições do poder público, né? Somente no que disser respeito a essas atribuições. Então, olha aqui, pessoal, né, aquilo que a gente vem vivendo, né, na nossa história recente do nosso, de todos aqueles agentes, né, que ou estão presos, né, ou foram questionados, né, que a gente vê bastante aí através da Operação Lava Jato, sendo caracterizado aqui como sujeitos passivos, né. O prazo para interpretação do mandato de segurança, né, são de 120 dias, né, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato, né, a ser impugnado, né. E também poderá ser impetrado também o mandato de segurança coletivo que visa assegurar a defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos, né? Então, não necessariamente contra uma única pessoa, mas a gente pode verificar a questão da coletividade, né, para tentar resolver, né, a situação de uma forma melhor. Não poderá ser concedido o mandato de segurança quando o ato do qual caiba recurso administrativo, né, com efeito suspensivo de decisão judicial, da qual caiba recurso com efeito suspensivo, né, transitado em julgado. Então, tem que observar. Então, mais uma vez, não pode ser concedido o mandato de segurança quando ainda não está, né, transitado de julgado, né, algum procedimento ainda. Então, não pode ter esse efeito suspensivo. Tá? A ação popular proporciona ao cidadão o direito de acessar o Poder Judiciário, né, buscando invalidar atos administrativos praticados por pessoas jurídicas de direito público, né, sejam pertencentes à administração direta ou indireta. A ação popular também tem como requisito que o autor seja cidadão brasileiro, devidamente inscrito na Justiça Eleitoral, né? Deve-se apurar se o ato praticado realmente é ilegal, lesivo ou se ele está fundamentado em relevante ameaça ao direito, né? Ao direito de quem? Do bem comum, né? De todos, né? Devendo igualmente estar caracterizado que o ato praticado vem trazendo lesão material ou imaterial, né? Então, lesão material é aquilo que é tangível, palpável, né? A gente consegue visualizar facilmente. Aquela lesão, aquele prejuízo imaterial, muitas vezes são aqueles que a gente não consegue visualizar, mas a gente sente os seus efeitos, né? Então, vamos imaginar, quando a gente coloca, né, que foi feito, né, uma obra, né, e aí construiu-se, construir uma ponte lá na Copa do Mundo, né, então, próximo ali da Copa do Mundo, a ponte foi e desabou, né, então a gente tem ali um ato lesivo que é tangível, ele é material, a gente consegue visualizar, né. Agora, quando é um ato imaterial, né, se diz que vai fazer uma obra de saneamento, né, e aí ela não é feita, né? Então a gente não consegue ter a tangibilidade. A gente vai ter os efeitos, né, da não conclusão dessa obra, né, através de pessoas que estão pegando doença, né, estando mais sujeitas, né, a uma situação de vulnerabilidade, né? Então a gente não consegue ser né, transformar isso de uma maneira mais tangível, né? Mas está presente, ela traz consequências que vai comprometendo, né, o bem comum. A Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, né, que dispõe sobre a ação civil pública, disciplina que esta tem por objetivo reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, né, por infração da ordem econômica e da economia popular, ou a ordem urbanística, né. A ação civil pública, ela também tem como legitimado mais atuante o Ministério Público. Então,
né, é o Ministério Público que representa, né, a população nesse sentido de acessar e fazer esse questionamento. Tá? Então aqui nós temos aqui um quadrinho, né, que ele vai, né, trazer, né, os recursos judiciais dentro de um processo de licitação. Né? Então nós temos aqui o mandato de segurança, né? O conceito dele é proteger direito líquido e certo, não amparado através do habeas corpus, né, e do habeas data. E deve ser interpretado, né, impetrado, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso do poder for autoridade pública, né, ou equiparados. Né? Então, o que é o líquido e certo? O direito, né, não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, né? Aquilo que é comum, que é fácil de identificar, que é bem nítido, né? Qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar, então, mas somente através de advogado, mandato de segurança. Tá? Uma ação popular. Então, seu conceito visa a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, né? A moralidade administrativa, ao meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural. Né? A sua propositura cabe a qualquer cidadão brasileiro no exercício dos seus direitos políticos. Tá? Então, olha que interessante, lembrando, né, que para ter essa ação tem que ser brasileiro, tem que ter, né, o seu título de eleitor, tem que estar cadastrado na Justiça Eleitoral, né, tudo direitinho. E já uma ação civil pública, né, ela busca proteger os direitos subjetivos e individuais, difusos ou coletivos, abrangidos pela expansão, né, pela expressão do dano ao patrimônio público e social, seja esse dano material ou moral. Né? Então, a propositura ela vai caber ao Ministério Público, né, através da Defensoria Pública, da União, dos estados, dos municípios, né, as autarquias públicas, né, fundações, sociedades de economia mista, né, que estão constituídas, né, dentro do nosso espectro, né, administrativo. Podemos, então, igualmente fazer a menção à lei de improbidade administrativa ou às leis penais, que também possuem dispositivos aplicáveis a situações que envolvem os processos licitatórios, né, tornando-se recursos judiciais disponíveis. Né? Então, mais uma vez, né, garantindo assim o amplo, né, poder de defesa, de questionamento, né, que nós temos em todos os nossos processos, né, jurídicos, né, dentro da escala da licitação aqui. Tudo bem? Tranquilos? Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Cristiano, tranquilo. Tranquilo também, né? Wanderson, alguma dúvida? Eunice? Bom, pessoal, então esse daqui é o nosso conteúdo de aula de hoje, tá? Em termos de conteúdo, a gente vai encerrar aqui por aqui. Eu vou passar para vocês, então, a nossa terceira atividade, né? Para a gente encerrar aqui o ciclo do primeiro bimestre, né? Então, se nós não tivéssemos em tempos de contingenciamento, né? Nós já estaríamos chegando próximo da nossa primeira prova, né? Da B1. Então, com essa questão do contingenciamento, da gente estar em casa, alguns em casa, né? Outros ainda trabalhando, né? Mas tudo isso daí foi alterado, tá? Porém, o acompanhamento, a avaliação continuada, ela não parou, tá? Então, eu vou pedir para vocês, né? Eu acredito que vocês já estão bem adiantados nisso que eu vou pedir, né? Que façam os questionários que eu coloquei para vocês dentro do ambiente virtual. Nós fizemos, né, e vocês entregaram para mim a unidade 1, né, e a unidade 2, tá? E eu quero que vocês façam até o 8º encontro, que é o tema da próxima aula, tá? Para ser entregue até o dia
Deixa eu olhar aqui no calendário, uma data bacana para vocês. Abril, ó, até o dia 10, sexta-feira que vem. Então vocês vão ter aí, né, um pouquinho mais de uma semana para poder entregar. Tudo bem? Copiaram? Professora, a partir de qual? Então, ó, a aula 1 e a aula 2, vocês já fizeram o questionário e me entregaram como que foi a nossa primeira atividade, certo? Certo. Então, ó, tem os questionários da aula 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, são 6 Tá, questionários. a partir da aula 3, então. Isso. Eu não prestei atenção na data. Vai ser que dia para entrega? Dia 10. Beleza. Oi, Maiara. A Eunice consegue ver a câmera aí? O Cristiano também? O Anderson. Né? Salve, Cristiano. Todo mundo copiou a data aí para a entrega dos questionários? Sim, dia 10. 10 do 4. Para vocês, né, informarem aos grupos aí direitinho, né? Vai estar a aula gravada, eu vou posicionar ela também dentro do AVA, né? Mas eu pedi também para vocês colocarem nos grupos, né? E cobrar os colegas que não conseguiram acessar, né? Com relação aí à última atividade do bimestre. Aí, Ana. Essa atividade que você pediu vai fazer igual a gente fez? Colocar só a questão e a resposta? Isso. Questão e resposta, E aí, bem objetivo. Não precisa colocar as alternativas ou que não são necessárias ali. Tá? Se vocês Mas é quiserem... grupo? Não, individual, nós estamos em isolamento social, né? Não, mas vai fazer um grupo aqui online, ó. Mas online, não tem problema. Essas meninas é fogo. Mari? A gente vai fazer trabalho em grupo quando eu voltar dá às pra aulas da fazer faculdade, pra gente matar o saudade. A gente voltar, já vai ter acabado tudo. Nossa, nem fale. Será que o diploma sai esse ano? Oi, diploma? Oi? Ai. A gente se forma no meio do ano. Na aula agora. Sim, com certeza. Isso daí é como só um friozinho na barriga na reta final, que nem uma montanha russa. Deus! Nossa, nem fale. Que friozinho na barriga, hein? Não, fiquem tranquilos. Pessoal, essa situação é algo que acontece no dia a dia das empresas. A gente tem que ser resiliente, né? Infelizmente, é um fato que está acontecendo, que está afetando, né, a população de maneira geral. Mas vamos ser otimistas, né? Vamos pensar assim. Os nossos alunos chamados equipamentos de proteção e aparelhos essenciais como respiradores, o ministro da Saúde disse que as pessoas têm que participar ativamente das medidas de proteção e redobrar os cuidados com o isolamento social. Tem esse microfone ligado, não dá para ouvir você, professor. Dinâmica social. Se nós não cumprirmos, se Tô nós vendo só sairmos, a reportagem. se nós Verdade, tô assistindo televisão por aqui. não assista a Globo, não. Então, pessoal, é isso, tá? O conteúdo da aula é esse. Fiquei muito feliz aí de a gente ter se reencontrado. Tava com uma saudade grande aí da turma de vocês, né? Nossa turminha de logística, a turminha do barulho, né? O conteúdo eu vou já disponibilizar dentro do ambiente virtual para os colegas que não conseguiram acessar aqui a nossa aula
Tá? E terminadinho para vocês. E aí, não deixem, né, em qualquer dúvida que vocês tiverem, chamar aqui no grupo, né? E vou reforçar aqui, né? Pessoal, não deixem de fazerem, né, os trabalhos, né? Quem não entregou as atividades ainda, entregue, mesmo atrasada, né? Melhor entregar e conseguir alguma pontuação do que não entregar e não acumular pontos, para depois no transcorrer aí do curso não ficar desesperado no finzinho, né? Que aí depois não tem como tirar água de pedra, né? Infelizmente, vamos fazer agora. Vamos aproveitar esse momento Professor. que... Sim, quem fala? Oi, é o Cristiano. Oi. Pode falar, Cristiano. Tá me ouvindo? Tô sim. Então, quero saber a unidade 2, né? É da unidade 2. Não, ó, Esse o trabalho que você quer? questionário é para fazer a partir da unidade 3, tá? Então vai ser a aula 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6, né? Para a gente 7 ou 8. encerrar o ciclo do primeiro bimestre. Tranquilo. Tá? Beleza. Fala, eu tô aí chegando Tá aí bom, também. então. Não, vamos tirar uma fotinha aí do nosso grupo aí. Nós tiramos uma no começo, vamos tirar uma agora também, né? Com todo mundo, né, Bora aparecendo. lá. No começo eu tirou aí você, né? Mas foi aumentando aqui, o público foi aumentando, cada vez melhor, né? Vamos ver. Então, agora a gente tem 9 colegas aqui dentro da sala, né? A gente foi aumentando, já aumentou 9.000% aí, tá vendo, Mayara? Foi uma beleza. Tá vendo? Vamos registrar então mais uma aqui, né? Para todo mundo ficar bonito na foto, aquele X bacana aí, hein? Ó, quem não saiu na foto vai ficar com inveja depois, né? Tá perdendo a chance, tá? Pessoal, é isso aí. Vocês têm alguma dúvida com relação ao processo, com relação à disciplina, né? A gente está aqui nesse momento agora para auxiliá-los. Por enquanto, tudo Não, o que está me tranquilo. dando só medo vai ser Não, as por enquanto provas. tranquilo, professor. E como que vai ser? Ô, Mari, então, para ser muito honesto, tá? Nem nós... Para de fumar, menina. Para de fumar. Ó, esse Covid é doença respiratória. Nem nós, professores, sabemos ao certo ainda, tá? Então, a única recomendação que nós recebemos foi de tranquilizar os alunos, não ter essa preocupação, né, com relação à prova nesse momento. A gente não sabe se a gente vai retornar ainda no dia 13, pode ser que seja prorrogado, né, esse processo aí de a gente ainda ficar fora dos ambientes de aglomeração, né? Vai depender de como tiver os números aí, o que o governador do estado vai falar, né? O que eles vão estar determinando em termos, o MEC vai estar determinando, então a gente não sabe ao certo. Então, a recomendação é não se preocupem com prova nesse momento, né? O principal é continuar acessando ao ambiente virtual, fazendo as atividades, acumulando as pontuações, tá? Inclusive hoje, ó, a Joyce saiu dentro do ranking dos 20 melhores aí do desafio nota máxima, orgulho aí para a turma de logística, mas, né, um incentivo para os demais colegas está correndo atrás, ó. A Joyce está ali, firme e forte. Vamos aparecer, vamos encher lá os 20 melhores, todos de logística, né? Olha o desafio, hashtag logística na cabeça, né? E aí a prova acaba sendo, né, uma das formas de avaliação, né? Vai ser importante, mas não precisa se preocupar. O importante é estar acompanhando, porque à medida que vocês mantêm o ritmo de estudo, né? Na hora que tiver o processo avaliativo, seja ela através de 2 provas, com B1 e B2 em um outro momento futuro, ou de repente com uma única prova, né? Com pontuação de 5.000 pontos, não sei, é tudo suposição, tá? Vocês vão estar preparados, tá? Então, fiquem tranquilos, vamos manter o ritmo, né? E aí, assim, quando ocorrer a avaliação por prova, vocês já vão estar preparados. Mais alguma dúvida?
Beleza, tudo certo. Ó, Rafael aí, ó. Rafael. Pegou bem a aula, hein, Rafael? E aí, professor? Peguei um pouquinho atrasado. Não, o importante é que chegou. Mais alguém? Tiago? Tá quietinho, não falou nada? Vamos. Tudo ok. Tudo ok? Então, pessoal, como eu diria em sala de aula para vocês, eu vou dispensar para vocês fazerem um intervalo agora, né, onde vocês quiserem. Fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição para vocês para esclarecer qualquer dúvida aí com relação ao conteúdo. Tudo bem? Pode deixar. Vou voltar a tempo. Tudo ok, professor. Valeu, professor. Obrigado. Valeu. Tá joia. Boa noite a todos. Boa noite. Falou, tchau, prof. Vamos fazer atividade. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ô, pequenino. Boa noite. Vai estudar, faz minha atividade aí. A Dailton tá tranquilo? Conseguiu escutar bem a aula? Não consegui, sim. Quando eu entrei já tava já no... Eu não tava conseguindo acessar lá o link, tinha que instalar o aplicativo. Você consegue acessar ele pelo web, você não precisa baixar, né? Mas tudo bem, se você já baixou, nas próximas fica mais tranquilo. É bem melhor. Não. Então, como você falou, você só passou 2 atividades, né, até agora? Fora aquela das licitações, agora mais uma. Isso, então, essa nova Atividade que você passou para passou. vocês, né, é responder os questionários que tem lá na pós-aula do tema 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Do 3 ao 8. Aí fazer e mandar no seu e-mail? Ou no grupo Mandar no lá? nosso grupo do WhatsApp. Tá, ok. Tá? Porque aí fica mais fácil de organizar vocês mandando no grupo, né? Inclusive, né, eu vejo quem mandou, quem não mandou, já falo, ó, pessoal, manda aí que não tô acumulando pontuação. Vou tirar um tempinho e fazer. Isso, pode esmorecer. Até que não é bem acostumado a ter aula assim, mas fazer o quê? É diferente, né? Muito. Na sala. Até ontem de Covid-19, 79 foram em hospitais da Mas tudo bem. Logo estaremos em sala de aula. A gente está continuando. A gente está se movimentando para a vida seguir, né? Não tem jeito. Ficou falha de casos de Covid-19 e de... Eunice, tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Ninguém mostra as caras, só o Cristiano. Obrigado, hein? Deixa eu... Tô indo aí, gente. Até mais, tá? Até mais. Bom intervalo. Obrigado, professor. Obrigado. Vamos fazer intervalo aqui. Eu volto. O Thiago aí. Com centenas de pacientes. Fala aí, Thiagão. Num ambiente que a enfermagem, enfim, o meio do hospital. O secretário municipal. Thiago, tudo bem? Conseguiu escutar bem a aula? Tem alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Eu tenho aula toda desde o começo, tranquilo. Então tá jóia. Que bom, né?
Não deixa de chamar aí no grupo que a gente tem aí se tiver alguma dúvida. Ah, sim, sim. Pode deixar. Valeu, professor. Um abraço, boa noite para vocês. Abraço, boa noite.